Eu sei que você, meu gafanhotinho e minha gafanhotinha, já teve dúvidas em relação à modularização e standalone. Qual que é a diferença dos dois nos módulos, por exemplo, o que é um declarations, o que é um imports. Eu lembro que quando eu estava começando no Angular também, eu fiquei completamente perdido. Então, às vezes, na época, você tinha que ser meio... ter um parafuso a menos para entrar no mundo do Angular, porque realmente era algo um pouco mais complexo. Hoje em dia, com o standalone, já ficou muito mais simples. Porém, no mercado de trabalho hoje em dia, você vai encontrar muitos projetos utilizando modularização. Então, você precisa ter uma noção. Então, nesse vídeo, nós vamos ver ali a diferença entre os dois, de um projeto com módulos e de um projeto standalone. Vamos começar então, para você não ficar com mais dúvidas. Aqui vai ser o seguinte, eu já vou até utilizar o ChatGPT aqui para ser mais direto, para te mostrar o seguinte, quando que o standalone, que é uma funcionalidade para você evitar o uso de módulos no Angular, foi introduzido por padrão nos seus projetos. Olha só, isso aqui é importantíssimo você ter uma noção, tá? No Angular 14, se você gerasse um projeto no Angular 14, na versão 14, ele tinha a funcionalidade do standalone, mas era opcional. Na versão 15 e 16, você tinha que fazer ali a configuração, você tinha que manualmente ali fazer uma configuração para utilizar o standalone. Então, na versão 14, 15 e 16, quando você criava um projeto do zero, ele vinha com a modularização padrão, ou seja, @ngmodule. Show de bola? A partir da versão 17, quando você criava um projeto do zero, utilizando aqui o ngnew, claro, ele já vinha ali com o standalone por padrão, e aí você não precisava mais utilizar os módulos. No mercado de trabalho é muito comum você encontrar projetos, projetos é difícil, projetos nessas versões aqui, 14, 15 e 16. Eu mesmo hoje utilizo o projeto na versão 16 na empresa em que eu trabalho. Olha só, né? Então é importante você ter ali uma noção dos dois. Esse vídeo aqui provavelmente eu vou postar no meu curso também, então se você está no curso, tem um módulo aqui de standalone que eu explico mais no detalhe como ele funciona, é muito importante você saber também. Até porque no meu curso, olha só, que interessante, quando eu comecei a gravar ele, foi na versão 16. Então eu utilizava ali a modularização padrão. E aí depois no curso, depois de alguns módulos, eu migrei para a versão 17. Bom, vamos lá então. Começando aqui, como que eu crio um projeto na versão 16, por exemplo? Vamos fazer um caso de uso. Vamos ver aqui a versão de compatibilidade. Lembrando que aqui eu vou estar instalando a versão do Node compatível e a versão do Angular compatível também. Para isso, eu quero que você veja os dois primeiros vídeos aqui do canal. É muito importante como utilizar o NVM para ter ali um ambiente mais dinâmico e também como funciona ali, como configurar todo o seu ambiente de desenvolvimento Angular. É importantíssimo, tá bom? Ó, aqui na versão 16, se eu quiser criar um projeto Angular na versão 16, eu tenho que ter a versão do Node na versão 18. Então é isso que nós vamos fazer aqui agora. Eu vou criar primeiro um projeto na modularização padrão do Angular para a gente dar uma olhadinha. Vamos abrir aqui o terminalzinho. No terminal, deixa eu dar um clear aqui. Eu estou utilizando o NVM para deixar o meu ambiente mais dinâmico. Então, node-version, vamos ver a versão que eu estou aqui agora. Eu estou na versão 18, que é exatamente a necessária para eu criar um projeto Angular na versão 16. Então, eu nem vou usar o NVM para instalar uma nova versão do Node agora. Beleza, agora como que eu crio esse projeto? Eu vou estar utilizando o comando npx, que é do NPM, para criar um projeto Angular de forma mais dinâmica, para eu especificar a versão dele. Eu mostrei isso no primeiro vídeo aqui do canal, tá bom? Então, @angular/cli. Opa, qual versão eu quero criar do Angular? Versão 16, um projeto na versão 16. Comandinho new, meu projeto 16. Vou dar um Enter aqui. O que o npx faz? Só para relembrar, ele vai baixar essa biblioteca Angular CLI na minha máquina, vai executar o comando que eu pedi e depois vai expurgar essa biblioteca da minha máquina. Eu não preciso instalar ela globalmente para executar, tá bom? Então, eu mostrei isso no primeiro vídeo, vale a pena
você dar uma olhadinha depois. Deixe ele fazer o processo aqui, que demora um pouquinho, e assim que o projeto estiver finalizado, eu mostro para você. Aqui ele perguntou se eu quero utilizar rotas, eu vou falar que não, e vamos utilizar aqui o CSS no nosso projetinho. Começou a instalar aqui o NPM, quando ele finalizar, eu volto aqui com você. Finalizou aqui a criação do nosso projetinho, eu esqueci de lembrar, tá? Você bebeu sua água? Está fazendo seu exercício para ficar fortinho? Faça isso, a vida não é só código, tá bom? Então, vamos ver aqui o nosso projeto, o meu projeto 16. Vamos entrar dentro desse projeto e colocar aqui o code ponto para dar uma olhada na estrutura dele. Olha só, eu sei que aqui é um ambiente já mais atualizado, né? Um pouquinho diferente. Se eu entrar aqui no package.json, o que nós vamos ter aqui? Um projeto na versão 16. Agora, se eu clicar aqui no source e no app, opa, tem um arquivinho aqui que é diferente. Se você entrou agora no Angular versão 19, versão 18, você não vai ver esse arquivinho aqui que é o app module TS. Esse cara aqui gerava confusão, tá? Isso daqui, quando eu entrei de primeira no Angular, cara, eu fiquei perdido. Eu não gosto nem de lembrar. Você tinha que ter realmente um parafuso a menos para querer estudar isso daqui, porque era difícil. Vamos lá. Como que funciona isso daqui? Declarations. Você declara os seus componentes, pipes, diretivas, tudo aqui dentro. Os imports é quando eu quero utilizar uma funcionalidade, um componente, um pipe, uma diretiva que é de outro módulo. Dentro do Angular, nós podemos criar quantos módulos nós quisermos. Então, se eu quiser aqui utilizar, dentro do app module, uma funcionalidade de outro módulo, eu vou importar esse outro módulo aqui. Nós já vamos fazer isso. E aqui nós temos o providers, que aqui às vezes eu declarava services também, services que eram específicos desse módulo. E temos o bootstrap aqui que você geralmente nunca mexe, tá bom? É basicamente essa a estrutura. Aqui nós temos o app component HTML, que eu vou deletar tudo dele, tá bom? E vamos executar o nosso projetinho. Para executar o projeto, é muito simples. Vou abrir aqui o terminal no VS Code mesmo. E como eu estou utilizando o npm, eu não tenho o Angular CLI instalado globalmente na minha máquina. Para executar esse projeto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que executar esse comando aqui do npm, o start, que vai executar por debaixo dos panos o ngserve do Angular CLI local do meu projeto. Eu expliquei isso no primeiro vídeo aqui do canal. Veja ele. Então, para executar esse comando start, como que é? Na verdade, vou até colocar um H1 aqui, tá? Olá, mundo 16. Só para a gente dar uma olhadinha. npm run start, enter, e aí sim ele vai começar a rodar o nosso lindo projetinho. Ó, olha aqui, ele executou o quê? O ngserve. Deixa eu até beber uma água aqui enquanto ele compila, porque é um pouquinho mais demorado, né, nessas versões mais antigas. Nossa, derrubei tudo aqui, meu Deus. Bom, quando ele finalizar aqui, vai demorar um pouquinho, eu volto com você. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Finalizou aqui a compilação, então nós já temos disponível aqui o localhost 4200. Vamos dar uma olhadinha nele aqui rapidamente. Localhost 4200, olá mundo 16, está funcionando, graças a Deus. O que era comum na época? Eu poderia aqui, no app module mesmo, que é o módulo principal da minha aplicação, declarar todos os componentes da minha aplicação. Poderia fazer isso? Poderia. Eu tenho até o app component aqui, que nós deixamos por padrão no app module. Então, para esse componente aqui ser utilizado, eu tenho que declarar ele em um módulo, assim como todos os outros componentes também. Porém, para não colocar todos os componentes, todos os pipes, todas as diretivas dentro de um mesmo módulo e ficar muito desorganizado, era comum a gente separar em módulos diferentes, módulos específicos. Então, vamos fazer isso aqui. Aqui dentro do app, vou criar um new folder chamado components e dentro dele eu vou criar um módulo. Então, new file que eu vou chamar de components.module.ts. Note aqui a nomenclatura, tem que manter uma nomenclatura. Como que eu crio um componente? Muito simples. Vou colocar um export class com o mesmo nome do arquivo, components module.
Beleza? E aqui nós colocamos o decorator @ngModule. Beleza. Como parâmetro, ele recebe um objeto que tem a propriedade declarations, que é um array, e também a propriedade imports, que é um array, e também a propriedade exports. Você vai entender tudo isso daqui a pouco. Calma, calma. Olha só, criei o meu módulo. Agora vamos supor que na minha aplicação eu tenha outros dois componentes. Eu não quero declarar ele aqui no app module porque senão vai ficar muito bagunçado. Eu quero colocar dentro desse módulo específico de componentes. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui nessa pastinha components mesmo, vamos abrir ela no terminal e vamos gerar esses componentes, esses dois componentes. Vai ser o seguinte, aqui note o seguinte, no package.json eu tenho esse comando npm chamado ng. Eu vou utilizar ele porque eu não tenho o Angular CLI global instalado na minha máquina, já falei isso antes. E aí como que eu faço para usar o ng? Porque para criar um componente, na verdade, nós utilizamos o ng generate component e o nome do componente. Aqui vai ser basicamente o seguinte, npm run ng, e aí vai ser aqui, ng do quê? Ng de generate component, e aí eu vou passar o caminho que eu quero criar esse componente, que é dentro dessa pastinha components. Vai ser basicamente components barra e o nome do nosso componente, que vai ser o comp-1. Executei. Olha só que bacana, ele está executando exatamente esse comando aqui por debaixo dos panos. ng generate component nesse caminho aqui, pastinha components, e o nome do meu componente é comp1. Olha só, ele já foi criado aqui. Vamos fazer a mesma coisa agora para um outro componente, que vai se chamar comp2. Vamos gerar ele, já gerou aqui rapidinho, e vamos dar uma olhadinha no nosso novo componente, aqui no nosso novo módulo. Note que o ngGenerateComponent, ele automaticamente declarou esses novos dois componentes no módulo mais próximo deles. E é exatamente isso que eu queria, eu quero que eles fiquem declarados aqui nesse Components Module. Eu só consigo, utilizando o ngModule, um projeto com modularização, eu só consigo utilizar esses componentes, eles só vão funcionar se eles estiverem declarados em um módulo. É obrigatório, é uma burocracia que existia no Angular. Com standalone isso não existe mais. Eles precisam estar declarados. Beleza. Agora, olha só que interessante. Vamos supor que eu queira chamar esses dois componentes aqui dentro do app component. O app component faz parte do mesmo módulo que eles? Sim ou não? Não faz. O app component faz parte de outro módulo, que é o app module. E aí, como que eu faço então? Eu posso simplesmente chegar aqui no app component e chamar esses componentes, por exemplo, comp1, app comp1, e aqui também o app comp2. Eu consigo fazer isso? Vamos dar uma olhadinha no erro que deu? App comp1 não é um elemento conhecido. Ele não reconhece esse elemento, ele não reconhece esse componente aqui que eu acabei de criar. Por quê? Eles fazem parte de módulos diferentes. Logo, para eu conseguir utilizar aqui dentro do app component, eu tenho que importar o módulo desses componentes que eu quero utilizar. O módulo do comp1 e do comp2. Vamos fazer isso então. Vamos pegar o components modules. Na verdade, aqui eu até digitei errado, tá? Não é components modules. É components module no singular, tá bom? Toma cuidado com isso. Então, vamos copiar ele. Vamos vir aqui no app module e vamos importar. Módulos eu importo. Componentes, pipes e diretivas eu declaro. Beleza? Vamos colocar aqui, vamos colocar aqui o nosso components module. Isso daqui já é o suficiente? Vamos dar uma olhada? Olha só, appcomp1 não é um elemento conhecido, meu Deus do céu. Appcomp2 também não. O que eu faço então, meu Deus? Falta mais um passo. Eu tenho que explicitamente, eu tenho que exportar. Basicamente é isso. Eu tenho que falar que esses componentes aqui desse módulo
podem ser utilizados dentro de outros componentes de outros módulos. Só que para isso, não é simplesmente importando esse módulo dentro de outro módulo. Eu tenho que exportar esses componentes também. Eu sei, era meio complicado mesmo. Isso daqui tinha uma curva muito grande de aprendizado e confundia muita gente. Muita pessoa desistiu provavelmente do Angular por conta disso. Eu tenho que exportar, explicitamente exportar esses componentes. Salvei, olha só, finalmente funcionou. Se a gente der uma olhada lá no navegador, vamos dar uma olhadinha. Comp1 works e comp2 works. Está funcionando. Se eu removo por algum motivo aqui a importação do components module, do app module, olha só, eles não são reconhecidos, esses componentes. Então, são dois passos que você tem que fazer aqui. Importar o módulo dos componentes que você quer utilizar e também exportar esses componentes que você quer utilizar dentro do módulo principal deles. É basicamente isso que funciona, tá bom? Aqui, por exemplo, se eu quisesse utilizar um pipes, é muito comum, isso eu mostrei lá no meu curso, é muito comum a gente criar uma pastinha aqui também só de pipes, então, por exemplo, pipes, e aí eu criaria aqui um módulo só de pipes, para deixar algo mais organizado. Eu preciso utilizar o meu pipe X dentro desse componente 2 aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso importar o módulo do pipes, que se chamaria pipes module, e dentro do pipes module, o que eu precisaria fazer com aquele pipe? Declarar ele e exportar ele. Basicamente isso, essa receitinha aqui, tá bom? Então não tem muito, não tem muito para onde fugir. Espero que tenha dado para entender pelo menos essa ideia aqui da modularização, tá bom? É basicamente essa regra. Você declara componentes, pipes e diretivas. Se eu quiser utilizar um componente, um pipe e uma diretiva de um módulo dentro de outro módulo, o que eu preciso fazer com o módulo desses componentes? Importar dentro do módulo que eu quero utilizar, tá bom? Basicamente isso, dentro do módulo do componente que eu quero utilizar. Espero que tenha dado para entender, eu sei que é um pouquinho confuso mesmo, mas hoje em dia o Angular está caminhando para o standalone, que é o que nós vamos ver agora. Agora, meu gafanhotinho, vamos ver, gafanhotinha, vamos ver o standalone. Para isso, deixa eu relembrar aqui com você o seguinte, lembra que eu falei que o standalone foi colocado a partir da versão 17? Então, gerando um projeto 17 do zero, eu vou ter ali o standalone para poder ser utilizado. Só que no nosso caso aqui, eu quero criar um projeto na última versão do Angular, porque também já utilizo o standalone, a gente já fica bem atualizadinho. Nesse caso aqui, vamos dar uma olhada na compatibilidade. Qual que é a última versão do Angular hoje? 19. Qual versão que eu teria que usar no Node? Do Node, na verdade, é 18, a 20 ou a 22. Eu vou colocar a 22. E aqui eu já quero mostrar um dos benefícios de utilizar o NVM, que é o vídeo anterior aqui do canal. Então, aqui, qual que é a minha versão atual? Node-version, Enter. Vamos dar uma olhadinha, eu já mostrei a 18. Porém, se eu utilizar o NVM list, eu consigo ver aqui que eu já tenho instalado na minha máquina, usando o NVM, a versão 22.14.0. Então, eu já consigo fazer o switch para ela. Olha só, NVM use 22.14.0. Enter. Aqui ele vai pedir uma confirmação para mim. E agora, se eu pesquisar aqui, colocar novamente o nosso Node version, eu estou utilizando a 22 e o npm-version é a versão compatível com a 22, que seria a versão 10. Então agora eu já consigo criar projetos na versão 19 do Angular com standalone e sem problemas de compatibilidade com o Node. Como que eu faço isso? Aqui nessa minha pastinha, que na verdade eu vou colocar aqui um cd2 pontos, ls novamente, que eu só tenho o meu projeto 16, que nós acabamos de ver, eu vou gerar um novo projeto, usando aqui no caso o npx, @angular/cli, e aqui eu não vou colocar nada, não vou colocar 19, porque eu quero pegar a última versão disponível do Angular CLI.
E aqui vamos utilizar o new. E aí, meu projeto 19 no caso aqui. Eu poderia passar as flags aqui, mas não vou passar, vou deixar ele perguntar mesmo. Executei. Aqui ele perguntou se realmente eu posso instalar, se ele pode instalar essa biblioteca @angular/CLI na versão 19.2.6, que é a última disponível. Eu vou colocar que sim. Coloquei o Y aqui e dei Enter. E aí ele vai começar com todo o processo de executar o comando new dessa biblioteca aqui e vai criar o projeto com o nome meu projeto 19. Assim que ele finalizar aqui a instalação dos pacotes, na verdade eu vou até esperar um pouquinho porque ele vai me perguntar aqui. O estilo que eu quero utilizar é CSS e aqui ele está perguntando se eu quero utilizar server-side rendering, que eu vou colocar um N para ele não colocar o server-side rendering. Agora ele está instalando os pacotes. Assim que finalizar, eu volto aqui com um vídeo para a gente explorar como fazer a criação dos componentes com standalone. Finalizou aqui a criação do nosso novo projetinho. Se eu colocar um ls, eu já tenho ele disponível. Vamos entrar dentro dele. cd meu projeto 19, code espaço ponto, para abrir a raiz desse projeto aqui no VS Code. E aqui nós temos o nosso projeto package.json versão 19. Minha gafanhotinha do coração. Olha só, se eu entrar aqui dentro de source app, você já notou uma diferença. Eu não tenho mais aquele app.module.ts. Vamos dar uma olhada? Esse é o da versão 16, app.module.ts. Eu não tenho mais isso. Por quê? Eles estão desestimulando a gente a utilizar o ng module, porque a curva de aprendizado dele era muito grande. Agora com o standalone vai ficar mais fácil. Olha só que interessante, se a gente abrir aqui no App Component TS, você vai notar algo diferente também, que é essa nova propriedade no decorator @component, que é o imports. Esse imports, ele é bem parecido com o ng module, porque aqui eu vou importar todas as dependências desse componente. Então, se esse componente app component precisa utilizar um outro componente dentro dele, referenciar aqui dentro do template dele, eu vou importar esse componente aqui dentro do imports do nosso app component. Se eu preciso utilizar uma pipe, uma diretiva dentro do app component, eu vou importar esse pipe, essa diretiva aqui dentro dos imports. Olha só como é similar os conceitos, só que é muito mais simples aqui. Eu não preciso fazer imports, na verdade os imports você precisa. Eu não preciso fazer exports, importar ali um módulo dentro de outro. Aqui também algo interessante, tá? Você pode importar módulos dentro do componente. Então, se a sua aplicação por algum motivo tem um módulo, que pode até ser um ng module, tá? Daria para mesclar aqui, mas isso é algo mais avançado. Você poderia importar esse módulo aqui dentro também. Mas geralmente, no uso comum vai ser components, pipes e diretivas ou algum módulo do Angular. Reactive Forms Module para usar formulários reativos e outros aí também. Não lembro agora de cabeça. Mas é basicamente isso. Vamos simular ali o mesmo exemplo que eu fiz anteriormente. Vamos criar aqui uma pastinha chamada Components. Aqui dentro dela eu vou gerar outros dois componentes. Então vamos abrir aqui no terminal e vamos executar. No meu caso aqui, como eu não tenho Angular CLI global na minha máquina, eu vou utilizar o npm para executar o comando ng, tá bom? Vou utilizar esse comando aqui, ng do npm, desse package.json. Então, npm run, e aí vamos colocar aqui ng, e aí qual que é o comandinho aqui do ng do Angular CLI que eu quero executar? É o generate component. E qual que vai ser a pasta? Eu até digitei errado aqui, ó. Generate component. Qual que é a pastinha? Components barra e o nome do meu componente, que vai ser comp-1. Executei. Ele deve criar aqui um componente dentro dessa pastinha components. Olha só que bacana, acabou de criar aqui o nosso comp1. Então, já tenho ele criado.
e já vou colocar aqui para criar o comp2 também. Então, deixa ele rodando aqui. Olha só que interessante, esse componente agora com standalone, ele não precisa mais ser declarado em nenhum lugar para ele ser funcional. Com o ngModule, eu precisava declarar aquele componente em um módulo para poder utilizar ele. Aqui eu não preciso mais, os componentes são independentes. As pipes são independentes. As diretivas são independentes. Olha só que bacana, né? Então aqui, se eu entrar dentro dele, ele também tem os imports para eu colocar ali todas as dependências que esse componente possui e assim por diante, tá? Agora vamos supor o seguinte, eu quero utilizar esse comp1 e esse comp2 aqui dentro do template do app component HTML. Então vou deletar todo esse templatezinho aqui padrão e vamos colocar aqui app-comp1. Nessas novas versões do Angular, eu não preciso colocar essa tag de fechamento aqui. Eu posso criar os nossos componentes, eles podem se auto-fechar. Então fica bem mais limpo aqui o nosso código, tá? E lembrando que essa tag aqui, o nome dessa tag, é exatamente o nome que está aqui no seletor que representa esse componente, tá bom? Não é qualquer nome. Se eu mudar o nome aqui, eu tenho que mudar todas as referências, todas essas referências desse componente. Salvei, vou salvar aqui também. Vamos rodar o nosso projetinho npm run start e vamos ver o erro que nós vamos tomar. Olha só, hein? Então, executou o ngserve e aqui ele finalizou o build no nosso projeto, tá? Só lembrando que ele perguntou aqui para mim, ele localizou que eu já estava utilizando um outro projeto Angular na porta 4200, perguntou se eu queria usar outra porta para esse projeto, eu falei que sim, e aí ele gerou esse localhost aqui 63.247. Vamos colocar ele aqui no navegador e eu já mostro o que aconteceu lá dentro do nosso projeto. Olha só, comp1 works. Ele não deu nenhum erro, sabe por quê? Porque quando eu criei aqui, fiz a criação desse componente, ele acabou importando aqui por alguma... Na verdade, não foi no momento de criação, tá? Foi no momento que eu coloquei ele aqui, no template do App Component, o Angular Language Service, que é a extensão do VS Code aqui, ele automaticamente já importou esse componente aqui dentro das dependências do App Component. Logo, não deu erro. Porém, se eu remover esse componente, olha só o erro que nós vamos ter aqui. Esse componente não é conhecido. É a mesma coisa que nós vimos lá no ngModule. Quando nós importávamos, nós referenciávamos um componente de outro módulo sem ter importado aquele módulo no módulo desse meu componente que eu quero utilizar. Só você rever lá aquela parte que você vai entender melhor. Eu sei que é um pouquinho confuso, tá? Mas era o mesmo erro. Aqui é basicamente o seguinte, esse comp1, agora, ele é uma dependência do nosso app component. Logo, vamos colocar ele aqui, comp1 component, e se eu quiser utilizar o componente 2? É a mesma coisa, comp2, então app-comp2. Basicamente isso, salvei, provavelmente ele já fez o import aqui para mim automático, e agora eu já consigo utilizar esses componentes. Vou até colocar aqui também, um H1 Olá Mundo 19. Salvei, vamos dar uma olhadinha. Temos os dois componentes funcionando certinho. Então é basicamente isso. Olha só como ficou muito mais simples. A mesma coisa aqui, se eu quisesse criar um pipe também, eu poderia criar uma pastinha chamada pipes, gerar um pipe. Na verdade, eu vou até fazer isso aqui rapidinho, ó. Eu tenho esse Angular Generate, que é uma extensão. Eu vou gerar um pipe aqui, por exemplo, teste. Ele vai ser no padrão de standalone. Vou clicar em OK. Vai gerar aqui automático para mim? Na verdade, não, porque ele não encontrou o comando ng. Eu vou gerar na mão aqui mesmo. npm run ng. E aqui vai ser generate pipe. Eu vou colocar ele na pastinha pipes barra e vai ser teste, o nome dele mesmo. Está gerando aqui o meu pipe com o nome teste, acabou de gerar. Então vamos dar uma olhadinha aqui dentro, olha só. Esse é o meu teste pipe. Por padrão, ele já é standalone. Agora eu vou colocar que ele vai sempre retornar aqui o meu nome, Felipe. Beleza.
Na verdade, eu vou colocar aqui que ele vai receber um texto. Então, aqui, texto, que é do tipo string, e ele vai concatenar aqui, por exemplo, o meu texto, mais o textinho Felipe aqui. Um uso bem simples. Se eu quiser utilizar esse pipe dentro do App Component, como que eu faço? Bom, nesse caso aqui, se eu colocar aqui uma interpolação e colocar aqui, por exemplo, o texto teste. Então, textinho teste. E quiser utilizar o meu teste pipe, que tem exatamente esse nome aqui, teste, olha só, se eu colocar ele aqui, simplesmente, e passar o mouse em cima, ele não conseguiu reconhecer esse pipe. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que importar esse pipe nas dependências do App Component. Então, aqui no final, vou colocar o teste pipe, e agora sim ele já é reconhecido. Eu já consigo aqui visualizar ali o que ele recebe, entrar dentro da implementação dele, e se a gente voltar aqui, olha só, teste, que é o texto que enviei, e Felipe, que é o texto dentro do nosso pipe. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Deu para entender bem, eu acredito, aqui como funciona o standalone, o NG Module também, pelo menos para você não ficar perdido, desesperado. Meu Deus do céu, eu estou vendo muitos artigos hoje em dia que ainda tem o NG Module, como que eu faço essa adaptação? É bem simples, você vai utilizar os imports para adicionar as dependências do seu componente. Bom, então eu te vejo no próximo vídeo. Cadê minha aguinha? Beba água, faça exercícios físicos. Eu te vejo no próximo Meu Gafanhotinho, Minha Gafanhotinha do Coração. Um beijo e bons estudos.